Então, foi uma coisa muito enriquecedora, né? Esse foi o meu primeiro pós-doc, logo após meu doutorado, né? Eu terminei minha tese e o Brasil ele estava entrando na era dos grandes telescópios, né? Porque o Brasil, até então, ele praticamente só dependia de um telescópio que nós temos, que é em Minas Gerais, no sul de Minas, né? Pertencente ao Laboratório Nacional de Astrofísica, que ele nutriu a astronomia brasileira durante muitos anos. Mas tanto o tamanho do telescópio como a qualidade do sítio, né? O Brasil é um país onde chove bastante, não tem montanhas tão altas, então não é tão ideal assim para ter telescópios. Então, com o tempo, esse sítio foi ficando um pouco menos competitivo, né? E aí o Brasil começou a investir em telescópios, por exemplo, no Chile, como o telescópio SOAR, né? Um telescópio onde o Brasil tem uma participação, é o maior parceiro da colaboração, né? Tem outras universidades americanas, e então a gente teve um certo protagonismo e eu atuei como astrônomo residente nos 2 primeiros anos de operação no telescópio. Então foi muito interessante a gente entender que os dados não vêm de graça, tem que ser feito um trabalho muito, muito detalhado, assim, uma coisa de um capricho incrível para que a gente tenha os dados que eu tinha antes, enquanto só pesquisador, ali trabalhando no observatório, vi as dificuldades para se obter. Num telescópio de ponta, nada tem na gaveta, qualquer coisa é única, então se quebra qualquer coisa, vai demorar semanas para consertar. Tem que parar o telescópio, tem que fazer. Então essas realidades todas de quão preciosos são os dados que a gente obtém, porque eles são muito difíceis, eu tive toda essa consciência durante esse estágio. Você falou que, que você sentiu uma diferença quando você só recebia os dados como pesquisador e trabalhando lá, né? Que tipo de rotina, mais ou menos, você tinha lá nesse telescópio? Então, você não fazia só pesquisa, você não coletava só dados, você fazia outras coisas também? Não, exatamente. A minha tarefa ali era de astrônomo residente, né? Eu até tinha 50% do meu tempo que eu poderia usar para fazer minha pesquisa, continuar as coisas que eu havia começado no meu doutorado. Mas 50% eu devia dedicar ao observatório. Então, foi nos primeiros anos, então tinha toda a parte que a gente chama de comissionamento, né? Igual aquelas primeiras fases do carro que você está amaciando. A gente tem que amaciar todo o telescópio, depois amaciar os instrumentos, fazer as calibrações, entender as características, identificar problemas, sugerir correções. E depois que o telescópio já estava funcionando, eu fiz observações, né? Então, à época, a gente teve muita sorte, durante uma das noites que eu estava observando, a gente teve a oportunidade de observar o Gamma Ray Burst, o surto de raios gama, mais distante registrado até então, né? Isso teve um grande impacto na imprensa nacional e internacional. Caramba, que legal!